Olá, meus amigos do YouTube. Há mais ou menos um mês eu fiz um balanço sobre os perigos do coronavírus para o Brasil. E eu disse na época que perigo nenhum, porque não havia nenhum caso no país sido diagnosticado ainda, e o vírus começava a se espalhar por outros países do mundo, mas ainda com uma velocidade de disseminação baixa. De repente tudo mudou. E eu falei no final do vídeo o seguinte, falei, olha, toca a sua vida normal, é o que eu estou fazendo com a minha. Saio pela rua, faço as coisas que eu sempre fiz. Agora, de repente, as coisas mudaram de aspecto, né? Porque, primeiro, o que aconteceu na China. Na China, os primeiros casos surgiram em dezembro. E rapidamente o vírus se disseminou e chegou a mais de 70 mil pessoas infectadas. E nas últimas semanas, ele começou o número de infectados começou a se estabilizar e depois passou a cair. Para vocês terem uma ideia, dias atrás, nós estávamos na China com 500 casos novos por dia. No começo da epidemia eram 2.000 novos por dia. Então dá a impressão de que lá as coisas se estabilizaram. Em compensação, o vírus chegou em outros lugares. Os mais importantes, a Coreia, que está ali, vizinha da China, com um número grande de casos. O Irã, número grande de casos. E o Irã tem uma importância fundamental, é considerado o segundo ponto mais importante para a disseminação mundial da epidemia, porque o Irã dá acesso a todo o Oriente Médio. E a possibilidade de chegar no Afeganistão, de chegar em países em guerra, como o Iêmen, como a Síria, e chegar no Paquistão. E aí a coisa pode ficar pior, porque o Paquistão e a Índia têm uma população absurda, não é? Mas vive entre os dois países aí por 1 bilhão e 200 a 1 bilhão e 300 mil habitantes. Mas, do ponto de vista prático, quando chegou na Itália é que causou grande discussão nos meios de comunicação de massa. Primeiro, porque a Itália está ali no meio da comunidade europeia que tem fronteiras abertas. Segundo, que a Itália é um país muito visitado por pessoas do mundo inteiro. E aí o potencial de disseminação da epidemia ficou maior. No Brasil, um mês atrás eu disse aqui não há nenhum caso, não há com o que se preocupar. Agora nós temos 2 casos diagnosticados. E temos cerca de 250, neste momento, cerca de 250 casos suspeitos. A maioria, ou a quase totalidade desses casos será descartada na medida em que eles forem acompanhados e fizerem os exames específicos, não é? Mas é possível que ainda haja mais algum caso infectado no meio desses 250. Bom, qual é o problema disso tudo? Não adianta a gente se iludir, é só você olhar o que aconteceu no mundo e a gente saber, não, o vírus vai chegar aqui e muitos brasileiros serão infectados. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pensa um pouquinho. Você abre o jornal, coronavírus na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Vem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas, minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas punham os corpos dos cadáveres na porta, na calçada, e aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. E existe um pouco mais de letalidade nas idades mais avançadas. Na epidemia chinesa, abaixo de 10 anos, nenhuma criança morreu. Nenhuma, 0. Na faixa de 10 a 40 anos, de cada 1.000 que pegaram o vírus, 2 morreram. Vou repetir, de cada 1.000, 2. E a gente não sabe quem foram esses 2, se eles tinham problemas imunológicos, se eles tinham doenças associadas, se eram fumantes que tinham lesado o pulmão, a gente não sabe. A mortalidade vai aumentando depois com a idade. Chega aos 80 anos, a mortalidade pelo vírus é ao redor de 15%. Tudo bem, não é baixa, que cada 100 que pegam, 15 falecem, mas aos 80 anos tudo fica grave.
Gripe aos 80 anos é grave. Dengue é grave. Chikungunya, tudo fica mais grave depois dessa idade. Além do que a mortalidade depois dos 80 anos aumenta sozinha, não precisa de vírus nenhum para ajudar, não é? Então essa é a realidade. Nós vamos ter um grande número de brasileiros infectados, possivelmente. Isso vai acontecer depois do que está ocorrendo na China hoje. Vai haver uma estabilização da epidemia, depois começa a diminuir e vai embora. Como muitas outras epidemias, nós vivemos esse mesmo tipo de situação. Vem a epidemia de gripe, muita gente pega a gripe e depois vai diminuindo e acaba, não é? Vai voltar outra vez, mas desaparece. Então não há nenhuma razão para você ficar assustado. Sabe o que você não pode fazer? Você não pode acordar um dia, estou meio gripado, estou meio com sintomas de gripe, assim, meio nariz escorrendo, estou com tosse, tive febre, 38,5, vou para o pronto-socorro. Não faça isso, não faça isso. Por quê? Você chega na sala de espera do pronto-socorro, tem mais 250 que fizeram isso. E você vai estar num lugar que todo mundo tosse e espirra. É o lugar certo para quem gosta de pegar coronavírus, vai para lá, que lá é o lugar certo. Se você tiver sintomas de resfriado, tosse, dor de garganta, febre, fica em casa, quieto, toma bastante líquido, um analgésico, um antitérmico se tiver febre, e procura se alimentar direito, tomar bastante líquido é fundamental. Mas como é que eu sei se eu não vou ter uma complicação? É fácil. Se você tiver uma complicação, vai ser pulmonar. E essas complicações pulmonares começam como? Com falta de ar. Você vai subir uma escada, vai ver que está respirando de um jeito que você nunca respirou. Aí se você tiver, perceber que começa a ter falta de ar, começa a ter fôlego curto, aí sim, aí você tem que procurar ajuda para fazer o diagnóstico e tratar. E mesmo que você tenha isso, a mortalidade ainda é muito baixa. Então não há razão para preocupação excessiva, para ficar comprando máscara, álcool gel, estocar em casa, porque isso vai faltar depois para os outros que vão precisar mais do que você. O que você precisa fazer é ficar atento, se pegar o vírus, fica em casa. Se tiver falta de ar, aí procura o hospital. E vida normal, não há razão para a gente ficar nessa loucura falando no coronavírus o tempo todo.